O Galo negando a especulação em relação a um centroavante, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. O Atlético Mineiro negou a contratação de um centroavante que faz sucesso no mundo árabe. Surgiu a especulação nas últimas horas de que João Pedro, 31 anos de idade, brasileiro e há bastante tempo fora do país, poderia virar reforço pro Atlético. Jogador que pertence ao Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. O Galo, por meio de setoristas do clube, negou o interesse na contratação desse jogador. Fui dar uma olhada para entender a condição do João Pedro e dá para dizer que os números dele por lá são bem interessantes. Jogador que está fora do Brasil desde 2015, sempre mudando da Arábia Saudita para os Emirados Árabes. Na atual temporada, 13 jogos, 8 gols e mais 2 assistências. O fato de ele ter vínculo com o Al-Ahly somente até junho permite ao João Pedro a assinatura de um pré-contrato. Mas, ao que parece, pelo menos foi o que disse o Galo, não será esse o jogador para substituir o Daverson. Cuca tem pedido um centroavante, um ponta, um meio-campista e mais um zagueiro para reforçar o elenco atleticano. Hora de falar sobre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Os clubes rivais em Minas sondaram há algumas semanas o atacante Lucas Ronier, 20 anos de idade, atua como ponta e como meio atacante e é o grande destaque do Curitiba para essa temporada. Jogador que já tem sido observado por outros clubes, nem Cruzeiro nem Galo fizeram proposta, mas quiseram entender as condições do negócio e, segundo o Thiago Fernandes, desistiram de avançar nas tratativas a partir do momento em que o Curitiba pediu 10 milhões de dólares ou quase 60 milhões de reais. Bastante dinheiro para um atleta de 20 anos que fez um razoável ano passado, de 44 jogos, 6 gols e 5 assistências e que soma na atual temporada 10 jogos, 3 gols e 1 assistência. A tendência é que Galo e Cruzeiro não contratem jogadores para essa janela de transferências que se encerra em 11 de abril, ou seja, na próxima sexta-feira os clubes não têm mais opção de contratar. Vale a lembrança ainda de que essa janela permite a contratação de atletas apenas que tenham disputado campeonatos estaduais. Eu quero te contar o que acontece com o Meia Izep. Só 18 anos de idade, jogador super badalado e uma das maiores promessas das categorias de base do Galo em bastante tempo. Vocês sabem que no início dessa temporada ele deixou de participar da Copa São Paulo para integrar o time principal no profissional, mas exames médicos detectaram alterações cardíacas. Por conta disso, ele nem foi mais utilizado. E desde então o Atlético tenta descobrir o que acontece. Foram feitos vários exames no jogador, além dos seus familiares, para entender se essa alteração pode ter alguma coisa com a genética da família. Ainda não há um laudo definitivo. O atleta não tem feito qualquer atividade física para que possa ser submetido em breve a uma nova bateria de exames que vai constatar se essa alteração deixou de existir ou não. Importante, o Galo não coloca qualquer prazo para a volta do jogador. Isso vai ser cuidado da melhor maneira possível, até porque há em jogo a vida de um menino de 18 anos de idade que tem no futebol o seu grande sonho. Eu torço demais para que o Izep possa voltar o mais rápido possível. Ajustes finais no Atlético para o duelo da Copa Sul-Americana. A missão é clara, voltar a vencer, retomar confiança nesse duelo de amanhã, 9h30 da noite. Será mesmo com portões fechados no Mineirão. O Atlético vai cumprir o primeiro dos 2 jogos da suspensão por parte da Conmebol, devido a sinalizadores usados pela torcida no duelo contra o River Plate na Libertadores do ano passado. Então amanhã, sem a presença da massa, mas com um time forte. Cuca vai definir os detalhes no treinamento de hoje, o apronto final, mas a tendência que ele for fazer mudança é uma ou outra, pontuais no time. Quem tem mais chance de aparecer é o Rubens, que vem pedindo passagem, melhorou o time no segundo tempo, na entrada ali na vaga do Gabriel Menino. Pode ser que ele coloque Alan Franco junto com o Rubens, uma dupla diferente no meio campo, para ter mais dinâmica com o Gustavo Scarpa, e lá na frente o trio ofensivo vem sendo, né? Coelho, Hulk e o Rony. Júnior Santos pode aparecer ou ainda não? Vai ter mais minutos durante o jogo? Seria uma partida importante também, né? Principalmente se o Galo conseguir um resultado já no primeiro tempo, para o jogador deslanchar. Principal contratação do Galo em termos econômicos, financeiros, nesse início de ano, Júnior Santos, que foi o artilheiro da última Libertadores da América. O Galo que sabe, né, que quanto mais pontos fizer
nesta fase de grupos. Só um time classifica em cada chave. E tem também aquela questão, né? Quem fizer mais pontos tem vantagem de decidir em casa as fases seguintes de mata-mata. O técnico Cuca vai ajeitando o time para o duelo contra o Deportes Iquique. O Iquique não vence há 10 partidas, tá com técnico interino, então é um jogo, como a gente disse na mesa redonda desta segunda-feira, que é pro Galo golear, lavar a alma, né? Porque o adversário vem numa má fase e tecnicamente é muito inferior. O Galo que não vence há 4 partidas. Cuca não pode contar com 4 jogadores ainda, né? Cadu, Caio Maia, operaram o joelho, Brian Palacios, ele tem uma lesão muscular e o Igor Rabelo com edema na coxa não joga. Time reserva ou time titular, Cláudio? Olha, eu não creio em time reserva, Henrique. Pelo que a gente está apurando aí no Atlético, ainda tem um treino, né, que vai definir o time nesta quarta-feira, pela manhã. O Cuca vai definir os últimos detalhes, mas o Cuca não é adepto de time reserva completo. E tem um detalhe diferente daquele da semana passada, né? O Galo, naquele jogo contra o Cienciano, teve altitude e um tempo menor, né? O Galo jogou no sábado e na terça. Jogou com o Grêmio no sábado e o Cienciano na terça. Agora não, jogou com o São Paulo domingo e vai jogar só na quinta, né? Contra o Deportes Iquique. O período mais curto vai ser do jogo do Deportes Iquique para o Vitória da Bahia domingo. Aí o Cuca vai ter que administrar a questão física, mas a gente sabe, né? Ele deve fazer alguma mudança pontual. Por exemplo, o Rubens, um jogador que está pedindo passagem. Aí eu já aposto que pode aparecer no time e se o Rubens aparecer no meio campo, possivelmente vai ser no lugar do Gabriel Menino. Pode aparecer ali um Júnior Santos no ataque. Uma outra alteração, Henrique. Muita coisa o Cuca não mexe, até porque você disse, né? O time tem que voltar a vencer e vai levar a sério esse jogo. Pelo menos, né? O adversário é mais fraco, mas tem que fazer valer em campo. O Galo tem que mostrar dentro de campo que é mais forte e conseguir a vitória. Pois é, não vai poder contar com a presença da torcida. O Galo punido por 2 jogos por causa dos sinalizadores, né? Na Copa Libertadores do ano passado, o jogo contra o River. Comembol puniu o Atlético, então, portões fechados contra o Iquique, sem a massa na quinta-feira, mas com a presença dela no domingo, jogo às 8h30 da noite, terceira rodada do Brasileiro contra o Vitória, e hoje a CBF oficializou a troca, né, da Arena MRV para o Mineirão. Lembrando que a Arena ainda não teve a troca do gramado, o gramado está retido no Porto de Santos, porque há uma greve dos servidores da Receita Federal, então, por enquanto, o gramado que veio lá da França está retido, e a previsão é que o Atlético só volte à Arena MRV no mês de maio. E falando em Arena MRV, hoje o Atlético, ele anunciou, né, Cláudio, já está lá no itatiaesporte.com.br, a venda de um novo lote de cadeiras cativas. No setor Brahma Leste, né, que é o setor inferior leste, e o preço, né, Henrique, tá R$24 mil por um período de 20 anos, é isso, né? 10 anos. 24 mil por 10 anos. Você faz um ticket médio aí de R$71 por jogo, já que o Atlético costuma fazer 35 jogos, né, como mandante. Pode dividir, né? Em 84 vezes de 405. 84 suaves vezes, né? De R$400. Isso, que dá um ticket médio de R$100 e poucos, R$101, se eu não me engano. Então o Galo tem esse lote, tá vendendo, começando agora a venda desse lote para o torcedor que quer ter mais comodidade na hora de ter o ingresso, né? Não vai precisar enfrentar fila, já tem o ingresso garantido e vai ter a cadeira no setor Brahma Leste da Arena MRV. Bom, o Atlético, então, volta a campo nesta quinta, enfrenta o Iquique, depois tem o Vitória e, como disse o Cláudio aí, vai mexer pouco na equipe e pode pintar o Júnior Santos. Uma curiosidade, né, Cláudio? Ele, na Libertadores do ano passado, a maioria dos gols que fez, foi o artilheiro, foi na fase de pré, né? Então, para pegar uma equipe mais, mais tranquila, inferior tecnicamente, talvez ele que está voltando agora para balançar a rede e tirar, né, para começar a sua caminhada de gols pelo Galo. Eu acho que pode pintar o Júnior. Então é isso aí, torcedor atleticano, ficamos por aqui com o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para estar sempre recebendo todo o conteúdo postado aqui no canal Corte do Galo.